Na aula de hoje, vamos falar sobre a dominação econômica mundial dos Estados Unidos. Bem, os acordos de Bretton Woods consolidaram essa centralidade norte-americana na economia global capitalista. Importante atentar que, a partir de 1945, o rival econômico dos Estados Unidos era a União Soviética, que era líder do bloco socialista. Vamos pensar essa construção de domínio norte-americano? Primeiro, é importante atentar para o dólar. Sim, o dólar ele passa a ser a moeda de negociação global em substituição ao ouro. Um detalhe importante: antes do Bretton Woods, o ouro era o parâmetro para determinar o valor das moedas e das mercadorias. Com o acordo de Bretton Woods, lá em 1944, o Tesouro americano ele se compromete a trocar imediatamente essas reservas de ouro por dólar, né? E o dólar ele foi, não digamos escolhido, mas foi imposto como moeda comum das nações capitalistas. E o dólar passa a ser a referência do intercâmbio internacional desde 1944, como é nos dias de hoje. Bem, vamos pensar algumas ideias vinculadas ao Plano Marshall. Primeiro, ajuda aqueles países que foram destruídos na guerra, como a França, a Alemanha e o Japão. Ao mesmo tempo, fazer frente àquele avanço da influência socialista, aquela influência da União Soviética, além de receber juros pelos empréstimos concedidos para a reconstrução da Europa. Um aspecto importante é que o resultado dos investimentos norte-americanos eram visíveis, né? Entre 1950 e 1960, os índices de crescimento econômico na Europa estavam numa média de 5% ao ano. E lá no Japão, eram de 10%. E foi com essa política financeira que os Estados Unidos se consolida como maior potência mundial, como um papel de potência mundial que passa a controlar o funcionamento da economia global, né? Além disso, os Estados Unidos puderam desfrutar de privilégios obtidos pela condição de fornecedores da principal moeda internacional, lá no contexto da Guerra Fria. Essa moeda internacional é o dólar. E é importante frisar que algumas questões econômicas estavam relacionadas de maneira direta às questões militares. Europeus e japoneses contavam com proteção norte-americana contra qualquer ameaça de invasão soviética. Vamos sintetizar bem essa questão. O considerável poder econômico dos Estados Unidos naquela época estava todo associado ao seu poderio militar. Um garantia o outro, um financiava o outro. Mas lá em 1970 a gente tem alguns, os Estados Unidos eles começam a apresentar alguns problemas, né? Principalmente pela estagnação e pelos déficits nos pagamentos de sua balança comercial. Uma coisa importante a tratar é que em 1971 o presidente Richard Nixon, né, então presidente americano, ele vai promover uma ação unilateral que desconsiderou alguns acordos de Bretton Woods. Algumas soluções a qual Nixon apresenta. A primeira é a desvalorização do dólar e a sua desvinculação ao ouro. Sim, o dólar ele passa a ser desvinculado daquele valor cambial que você tinha do ouro. E, para completar, o Nixon ele impõe uma barreira ali, a partir do momento que ele passa a taxar 10% dos produtos estrangeiros. Ele coloca uma taxa adicional, ele impõe uma barreira alfandegária. E essas medidas protecionistas do governo americano, eles combatiam diretamente a concorrência comercial de mercadorias, principalmente dos japoneses e dos europeus. E com isso, os fabricantes americanos eles começam a ter vantagens significativas na disputa pelo mercado interno com o produto estrangeiro. Alguns questionamentos importantes. Os aliados americanos, eles eram contra ou protestaram contra essas medidas unilaterais, essas barreiras impostas por Nixon. Porém, em dezembro de 71, acabaram por concordar com essa política.
é um detalhe importante a salientar. Esses países, eles dependiam tanto de recursos como de proteção militar. Estados Unidos ele passa a receber os juros que foram emprestados durante o pós-guerra, principalmente a partir do Plano Marshall, e a partir daí se configurar como uma potência mundial. Desse momento em diante, todas as moedas passaram a depender da lei da oferta e da procura, a mesma lei que se aplica a qualquer mercadoria ou serviço que os consumidores desejam adquirir. O significado dessa mudança é o tema da nossa próxima aula. Lembrando, lá no Classroom terá uma atividade sobre esse nosso bate-papo.